Senhor presidente, bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro, ele se esmerava em se contrapor às formas legítimas, constitucionais, democráticas de participação popular. Ele desdenhava, como desdenha de fato, até hoje, da democracia como um valor máximo da nossa Constituição, inclusive um princípio que rege a todos nós, e desdenhava das possibilidades de controle social. O que é o controle social? É a participação das pessoas na definição das políticas públicas. Transparência, formulação, monitoramento das políticas. Qual foi o binômio, para o nosso ouvinte, qual foi o binômio que a partir da década de 30, nos últimos 30 anos, na década de 80, se firma como o almejado novo pacto social e político brasileiro a partir dos movimentos sociais? Mais investimento social, mais participação popular. Foi por isso que, no fim da ditadura militar, a partir de 79, cresceram movimentos que basicamente se estruturavam em torno disso. Mais investimento social, mais participação popular. Foi por isso que, na década de 80, surgem vários movimentos, dentre os quais o movimento pelos direitos da infância e da adolescência, que dizia: criança é prioridade absoluta, tem que estar na Constituição e a formulação das políticas tem que contar com a participação da sociedade. Por isso mesmo que a emenda constitucional que mais obteve assinaturas em 88 durante a Assembleia Constituinte foi a Criança Constituinte ou Criança Prioridade Nacional. Foram 1,5 milhão de assinaturas. Talvez o nosso ouvinte ele não saiba, mas essas foram, junto com a emenda da reforma agrária, mas a emenda de iniciativa popular que mais obteve apoiamento da sociedade em 88 foi a Criança Constituinte e a Criança Prioridade Nacional. Em 88, portanto, foi consagrado o princípio da prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição. Esse mesmo princípio diz que a formulação da política deve contar com a participação da sociedade, porque foi a sociedade que inscreveu o artigo 227. Não foi uma obra, vertical de um parlamentar, de um grupo de parlamentares, foi a sociedade civil, na sua densidade, na sua energia. Vamos lembrar que esse país já teve uma densidade democrática muito maior. Obviamente, Bolsonaro despreza tudo isso porque ele cultua torturadores e ditaduras. Pois bem, essa densidade democrática foi que ela determinou no parágrafo 7º deste artigo da Constituição que tem que ter participação popular. Por causa disso, criaram-se, no Estatuto da Criança e do Adolescente, os Conselhos de Direitos. O que são esses conselhos, para o nosso telespectador e ouvinte? São conselhos em que o governo e a sociedade sentam para formular a política. Metade governo, metade sociedade. Muito justo. Eu já fui conselheiro de direitos do município, do Estado. Veja, essa arquitetura é uma arquitetura que vai para a saúde, para a educação, para a assistência, para a infância, para o idoso. É a arquitetura de colocar governo e sociedade juntos. É tenso, não é fácil, mas é produtivo, é necessário, porque esse é o exercício democrático. Desde 88, essa arquitetura da participação popular, do poder popular, ela vem sendo maturada. O artigo 88, me permitam aqui, por força de ofício, ficar citando a história dessas normativas. Em 88, o artigo 88 da Lei 8069
o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que faz parte da política a criação de conselhos de direitos paritários e deliberativos, ou seja, metade governo, metade sociedade, para deliberar. Isso para dizer o seguinte, olha, por melhor que seja um prefeito, um governador, um presidente, é direito e responsabilidade da sociedade participar da formulação da política. O STJ, em sede de inúmeras ações, já definiu a deliberação do Conselho vincula o gestor. Ou seja, aquilo que o Conselho Municipal de Direitos decidir, vincula o prefeito. Aquilo que o Conselho Estadual de Direitos decidir, vincula o governador. Aquilo que o Conselho Nacional decidir, vincula o presidente. Por óbvio, um presidente de matriz autoritária e autocrática não respeita esta vinculação. Ele quer diminuir a democracia. Fez isso por força de um decreto que agora caiu em razão do Congresso Nacional e do STF. Foi quando ele quis extinguir, na canetada, vários conselhos que eram criados por decreto. Mas, infame que é, não se conteve. Infame que é, não se conteve. O que ele faz? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, conselho esse que eu servi. Eu fui conselheiro nacional dos direitos da criança e do adolescente do CONANDA por mais de uma gestão, representando a sociedade civil brasileira. É um cargo de relevância pública não remunerado, isso é voluntário, não remunerado, voluntário. CONANDA, ele foi criado pela Lei 8242. Então, vou fazer a retrospectiva aqui para o nosso telespectador. Artigo 227. Bem, primeiro, a Constituição Federal. A democracia é um princípio. Segundo, o artigo 227 da Constituição diz que a criança tem direitos à proteção integral, à prioridade absoluta, e que a política para a criança tem que ser formulada com a sociedade. A Lei 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz, olha, tem que ter conselho de direitos paritário entre sociedade e Estado, para que a política seja formulada. A Lei 8242 diz, olha, fica criado o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, paritário, deliberativo, controlador da política pública. Veja, eu fui membro do CONANDA com embates duros com o governo. Sentávamos nós da sociedade civil e a bancada do governo, e era paritário, e nós tínhamos que chegar a uma situação, uma resolução, pela via do consenso, pela via do debate, da negociação, da conflitualidade, mas tenho muito orgulho de ter participado da elaboração de resoluções que me parecem fundamentais hoje para o sistema de garantia de direitos. O Sistema Nacional Socioeducativo, a Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a nova regulação dos conselhos tutelares. Participei como representante de sociedade civil e atesto a relevância pública dessa arquitetura da participação. Qual não é nossa surpresa? Na verdade, não é uma surpresa, mas é indignação, perplexidade, asco, quando nós tomamos conhecimento de um decreto de ontem, daquele que ocupa hoje a presidência da República, determinando, decreto 10.003, o esvaziamento da mais alta instância de deliberação da política para a infância no Brasil, o CONANDA. Ele retirou 10 cadeiras, portanto, ele diminui a representatividade, ele interfere de maneira ilegal. Nós já estamos preparando as ações judiciais, porque é uma ilegalidade, ele interfere no modo de eleição da sociedade civil. O decreto anterior dizia, olha, a sociedade civil, em assembleia própria, ela define os seus representantes.
Por quê? Porque é um princípio de autonomia entre Estado e sociedade. O que ele faz? Ele diz, não, ele reduz a representação total do Conselho, portanto, ele reduz o número de representantes também da sociedade civil, ele reduz a autonomia, ele viola a autonomia da sociedade civil, e terceiro, ele na prática desmonta o Conselho, porque ele diz que as reuniões serão trimestrais e para aqueles que não morarem em Brasília, serão feitas por videoconferência. Ou seja, a negociação, o conflito, o diálogo, a possibilidade do encontro, a realização, na prática ficam extirpadas. Essa medida é autoritária, como é esse governo, é infame, como é esse governo, é desrespeitosa com a sociedade civil, como é esse governo, e viola o princípio da proteção integral, dos direitos da infância e da adolescência. Viola o princípio democrático. É por isso que nós estamos agora representando ao Ministério Público Federal, mais uma vez, e rogo que o Ministério Público Federal, mais uma vez, seja vitorioso na revogação desses decretos autoritários daquele que ocupa hoje a presidência da República. Ocupar um mandato eletivo não é tornar-se dono do Estado. A pessoa jurou cumprir a Constituição no ato da sua posse. E a Constituição diz que o princípio é democrático. A Constituição diz que a política tem que ser feita com participação social. A sociedade reclama mais participação social e mais democracia. E o que vem um decreto desse? Na prática, desmonta a possibilidade de participação popular na formulação das políticas públicas da mais alta instância de deliberação da política para a infância. Sabe por quê? Esse governo não tem preocupação com a infância. Ele faz jogo de cena. Ele utiliza temas ligados à infância, que são temas que são muito caros a todos nós, que calam fundo no coração das pessoas, do espírito das pessoas, da empatia, da solidariedade, porque nós temos uma dívida gigantesca com a infância brasileira, né? Em razão da violência, da pobreza, da falta de educação e saúde, das crianças em situação de rua, do trabalho infantil, das violências, todas elas, a violência sexual, a violência da negligência, a violência psicológica, a falta de políticas públicas de boa qualidade, mas ele não quer enfrentar o debate sério, aberto, transparente com a sociedade, medroso, diminui o tamanho e a possibilidade do debate, repito, por medo, por covardia, se esconde, faz um decreto, porque como ele não pode, por decreto, mudar uma lei, que é uma lei de 90, que determina a participação popular, o que ele faz? Ele esvazia o Conselho, a possibilidade, repito, isso é um ato infame, covarde, de um governo autoritário e autocrático, que não permite o exercício da cidadania ativa e da participação popular. Mais um decreto que viola o princípio democrático e viola a cogestão das políticas públicas, que viola a possibilidade do diálogo entre sociedade e Estado. Repito, é um diálogo duro, não é um diálogo simples, porque quando a sociedade senta nesses conselhos, não senta para passar a mão na cabeça de gestor, senta para cobrar direitos, senta para exigir políticas, senta para formular, senta para denunciar, senta para fiscalizar. Este governo não quer isso, por medo, covardia, cultura autoritária. Portanto, eu queria aqui, mais uma vez, expressar a minha indignação, com uma cultura política que se instalou na presidência da República, que ela é absolutamente autocrática. A mesa lhe concede 3 minutos regimentares. Portanto, a minha militância em direitos humanos começa, eu tive uma grande escola no movimento de direitos da infância, da adolescência, coordenei o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, fui do CONDIC de Fortaleza, do SEDICA do Ceará, do CONANDA, fui da ANSED, da Associação Nacional do Centro de Defesa, tenho uma trajetória nisso, e isso me indigna pessoalmente para além do parlamentar e do mandato parlamentar que hoje ocupo.
passaram governos, vários governos. A gente brigou com todos esses governos Deputado anteriores a Rosane, isso. só 30 segundos, Eu vou lhe permitir. Nenhum teve a pachorra, a covardia de fazer o que esse governo fez agora com a política de infância, que foi retirar a possibilidade das entidades representativas, entidades as mais respeitadas, as pastorais, as entidades nacionais dos direitos da infância, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Associação de Centros de Defesa, né, as entidades que há décadas se dedicam à cidadania da infância e da adolescência. Portanto, não me venham dizer que esse governo tem algum compromisso com a cidadania da infância. Ele manipula, ele usa a desinformação, ele manipula eleitoralmente, mas quando você vê na calada da noite, está aqui o decreto 10.003, desmontando a mais alta instância de definição da política para a infância nesse país. É uma vergonha, mas nós vamos à luta. Deputado Marcos Felipe. Só lhe parabenizo e queria só fazer uma observação. Qualquer governo que faça apologia, que homenageie qualquer torturador, qualquer que seja, não tem legitimidade. É um anticristão, seja de que forma seja. Mas não se pode elogiar torturador. Seja torturador do Brasil, seja torturador do Chile. Ainda bem que a comunidade internacional também já começa a acordar para essa maneira covarde mesmo, irresponsável e anticristão desse cidadão. Eu concluo, portanto, e agradeço, deputado. E eu queria deixar esse último minuto. Essas coisas do Brasil nos indignam a todos, né? Qualquer pessoa que tenha senso democrático, que tenha conhecimento da história, que tenha militado pela cidadania ativa, no sentido de melhorar a democracia, os serviços públicos, os direitos das pessoas, diminuir a violência, diminuir as inseguranças, diminuir as injustiças, diminuir a desigualdade, se indigna diante desse ato. Mas, nos 40 segundos que me restaram, eu tomei conhecimento das infames, covardes e abjetas declarações do presidente em relação à ex-presidenta do Chile, cujo pai foi assassinado pela ditadura de Pinochet. Nem Pinheira, que é de direita, aliado, portanto, ideologicamente ao que seria esse governo, ele foi à TV desautorizar Bolsonaro. Nós temos que nos solidarizar a ela, não porque ela é alta comissária hoje da ONU ou porque ela é ex-presidente do Chile, mas porque ela é mulher, foi vítima de uma violência da ditadura e teve seu pai assassinado. Um homem que não respeita isso é um abjeto e não merece ser presidente da República.